Gente do céu. Eu acho que a Patrícia achou que a live era no perfil dela e estava me esperando, porque eu vi no meu WhatsApp e ela tinha me mandado uma mensagem: Eugênia, a gente está atrasada. Acho que ela achou que era no perfil dela, mas era aqui, né? Então eu vou ficar aqui. Já mandei um áudio para ela, vou ficar esperando ela entrar aqui na live e pedir para participar, né? Não sei o que aconteceu. Desculpa, tá, gente? Mas tudo bem, acontece. E é bom que a gente conversa mais tempo também, né? Assim, vocês sabem que o Instagram, ele tem... A Patrícia Leles entrou, estou vendo aqui, Patrícia Leles entrou, agora sim. Uai, não te aceitei, como assim? Cliquei em aceitar. Entrar ao vivo com Patrícia Leles. Ai, agora vai, agora vai. Gente, achei que eu não fosse aceita. Ih, você estava no seu perfil esperando eu entrar lá. Não, eu tava tentando entrar aqui. Aí eu tava tentando apertar pedir a solicitação de entrada e tal, e não ia. Gente, mas não estava aparecendo. Tava me Não sendo estava boba e aparecendo, mas deu falsa. tudo certo. Como você está? Eu estou ótima, e você? Obrigada pelo convite. Que bom, que bom. Muito obrigada a você por aceitar. Mais uma vez, muito obrigada a Bruna, que é a nossa seguidora que fez esse contato. Vou afastar um pouquinho só assim o celular meu. Queria tanto que aparecesse um girassol, gente, só que eu comprei um girassol tão bonitinho para aparecer na live, mas ele é muito grande, não está aparecendo, vocês vão ficar sem girassol. Então, gente, em primeiro lugar, né, para quem não conhece, bom, alguém não conhece, mas a Patrícia Leles, ela é jornalista brasileira, residente nos Estados Unidos, e é uma das poucas mulheres da ala progressista que questiona publicamente as chamadas políticas trans e seus impactos, né, para os direitos de mulheres e crianças. Então, Patrícia, eu queria, em primeiro lugar, né, começando assim por seguindo uma ordem cronológica, eu queria saber como é que acabou aquela ameaça, né? Parece que você ia ser expulsa do PT porque você questionou o fato de um homem, você usou a expressão mulher trans, né, na época, né? Mas mesmo usando a expressão mulher trans, você foi ameaçado, você questionou uma mulher trans que exibiu o pênis para meninas e mulheres num vestiário de um spa nos Estados Unidos. Né? Você questionou isso publicamente e foi ameaçada de expulsão do seu partido. Você pode falar como é que essa história terminou? Claro. Bom, a situação foi essa. Eu questionei, chamei todo mundo. E existiu um grupo dentro do PT, que já era um grupo em que eu não era muito próxima, vamos colocar dessa forma, que eles entraram com várias petições pedindo que eu fosse expulsa. Essa expulsão nunca aconteceu, ela nunca chegou a ser consolidada, até mesmo porque teve diversas outras mulheres realmente questionando, né, esse espaço e dizendo que isso era um absurdo. E levamos para a justiça. Eu entrei na justiça contra o PT e a audiência está para chegar. Existe uma vontade de fazer um acordo da parte do partido. Eu sempre deixei muito claro, Eugênia, que assim, quando eu processo, né, esse tipo de caso, eu não estou pedindo nada, assim, eu não quero ganhar nada, até mesmo porque eu ganho, né, eu tenho um salário muito bom e tal, porque muitas pessoas falam, ela só quer ganhar dinheiro com isso. Negativo, é uma causa de um valor, assim, baixíssimo. O que eu quero é realmente questionar o porquê que nós, mulheres, não podemos estar dentro do partido, porque é basicamente isso. Então, a audiência está chegando, vou escutar com muita clareza, com muita calma, o que eles têm para me propor. Eu já deixei claro o que eu quero do meu lado, do lado das mulheres, mas eu não acredito que vá ser aceito. Então, eu acredito que o processo vai continuar. E é isso, estamos nesse impasse. E o PT apagou as notas em que me chamou de transfóbica. Eles apagaram.
Excelente, excelente, Patrícia. Bom, seja por medo de processo, seja por um mínimo de consideração, né, pela classe das meninas e mulheres, que bom que apagaram. Bom, eu vou fazer aqui um breve comentário, lembrando, gente, que eu não sou advogada, eu não estou fazendo esse comentário na qualidade de advogada. Sou, sim, formada em Direito, mas minha profissão, eu sou jornalista, tá? Segue aqui uma opinião de uma pessoa, repito, que não é advogada. Sabe, Patrícia, é muito importante, na minha opinião, que que esse acordo, se acontecer, te proteja de novos processos no futuro, né? Porque não adianta eles tirarem essa acusação de transfobia daquela época, se daqui a 6 meses você vai questionar por que um preso estuprou uma presa, ou você vai questionar por que as crianças estão sendo mutiladas nos ambulatórios de identidade de gênero, e você vai novamente sofrer uma acusação de transfobia. Então, me parece que é importante você se proteger no futuro. E também, Patrícia, assim, acho importante que esse acordo proteja as outras mulheres também, né? Do seu partido e fora do seu partido também. Porque, assim como aconteceu com você, podia acontecer, e aconteceu, a gente sabe, com outros filiados do seu partido, né? Com outros filiados. E esse partido pode, filiados do seu partido podem proteger, podem processar outras mulheres que muitas vezes não vão ter condições de se proteger, não vão ter condições de contratar advogados, não é? Porque transativistas, vocês sabem, que usam a justiça, né? Usam o sistema judiciário para prejudicar mulheres, né? Como está acontecendo com a Feminiza, a Isabela Seco. Né? Então, vocês sabem que transativistas fazem esse tipo de coisa, assim como fazem com empresas, tentando fazer com que as empresas demitam suas funcionárias e funcionários. Inclusive, é muito curioso, né, que pessoas que se dizem apoiar o povo, cadê essas pessoas protegendo, falando sobre o que está acontecendo com os seguranças? Todo mês tem um segurança ameaçado de demissão, ou demitido, ou prejudicado, porque tentou proteger o banheiro feminino, né? Então, Patrícia, essa está aí minha modesta opinião. Agora, eu queria partir para o segundo ponto. É o seguinte, é verdade que você está sendo processada por um transativista do Rio de Janeiro? Que história é essa? Gente, ai meu Deus, não vou citar nomes, Eugênia, porque essa pessoa em questão, esse ser humano, vou chamar essa pessoa de ser humano. Esse ser humano, nas últimas semanas, tudo que ele fez ele estava tentando pegar fatos para me processar. E eu vou dizer abertamente que eu acho que ele está fazendo isso porque ele sim precisa de algum dinheiro, né? É a única questão que eu vejo. Mas aconteceu que um grupo aí muito, muito querido nosso aqui, né, das feministas, né, das mulheres, eles sempre estão me atacando, estão atacando a Isa. E tem dias que eu estou calma, tem dia que eu estou para guerra. E nesse dia eu estava para guerra e eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos mostrar quem faz parte deste grupo, né? Então eu resolvi pegar algumas dessas pessoas e, por uma grande coincidência, todos eles possuem passagem na polícia, prisão, né, por crimes sexuais, por tentar colocar mulheres... Não, assim, é chocante, né? Todos eles querem colocar as mulheres para se prostituir, assim, umas coisas bem, bem pesadas, mas que para eles não são nada. Eles são meras vítimas da sociedade. E aí foi isso. Eu me recusei a apagar o post que eu fiz, continua no meu feed, não apagarei, porque todos os fatos que eu usei são fatos públicos e notórios. Você pode dar um Google e achar todo mundo, né? Seja no Brasil, seja na França, os dados são públicos. E foi isso. É isso. Essa pessoa realmente só quer dinheiro, só que o meu dinheiro não vai ter. Não vai ter. Pois é, cara, tudo por dinheiro, né, o Patrícia? Eles estão sempre ameaçando processar. E quando não é o dinheiro de uma pessoa física, como é o seu caso, é das instituições, né? E a gente está aí financiando esse lobby sem querer. Porque é isso, eles processam pessoas físicas,
processaram alguns políticos e tal, mas eles também processam o Estado, gente. Processam o Estado, processam o governo, processam órgãos públicos. E quem é que paga essas indenizações somos nós, é você, é o seu dinheiro que está indo para isso, né? Aliás, tem um projeto de lei chamado Transcidadania do Estado de São Paulo, que prevê, né, que eu saiba ainda é um projeto de lei, reparação para pessoas trans. Gente, vocês pararam para pensar isso? A gente vai dar dinheiro para uma pessoa, por quê? Porque ela se autodeclara trans. Gente, isso é inacreditável. Qualquer pessoa pode se autodeclarar trans. Então, e a razão de se autodeclarar trans? Só que o que acontece? Como a maioria das pessoas é honesta, a maioria das pessoas não quer ganhar dinheiro indevidamente, a maioria das pessoas não vai se autodeclarar trans para ganhar uma reparação que é do Estado, vai ser paga com dinheiro do povo. Mas vai ter gente que vai fazer isso, né? Isso tem um projeto de lei do Estado de São Paulo e ninguém faz nada. Absolutamente nada, entendeu? É realmente um absurdo. Patrícia, queria chegar hoje, como a gente sabe tem esse limite de hora do Instagram, mas espero que a gente faça outra live. Queria chegar a um terceiro ponto. Parece que aquela organização que odeia mulheres, né, que é um antro de pessoas que destroem os nossos direitos de meninas e mulheres no Brasil, essa pessoa está tentando fazer você ser demitida da emissora em que você trabalha. Eu queria que você falasse um pouco mais disso. Sim. Isso foi muito interessante, porque esse mesmo grupo, eles diziam, eles eram, olha só como é essa galera, eles dizem que eles são de esquerda, né? Mas ao mesmo tempo eles trabalham com pessoas ligadas ao gabinete do ódio para me atacar. Eles estavam ali junto com a Janaína de Toledo, que eu venci um processo recentemente, vai ter que pagar mais 30 mil, que inclusive também me chamava de transfóbica. E aí eles se juntavam, né, com essa galera, porque ele para atacar vale tudo, e eles diziam que eu morava aqui ilegalmente, que eu não tinha trabalho. Era sempre uma história muito louca. Um certo dia, eles resolveram, assim, não é uma galera assim muito inteligente, eles são bem desprovidos, né, de conhecimento, de inteligência, mas um certo dia eles resolveram dar um Google, um simples Google. E aí eles acharam que, né, eles viram rapidamente que eu estava na ABC, Channel 7, aqui em DC, fazendo comentários políticos. E eles ficaram muito furiosos, assim, eles ficaram possessos de raiva. E eles também ficaram bastante assim, chateados, porque no caso, o programa, né, que eu faço comentários, é um programa que eles colocam pessoas com diversas opiniões diferentes e a gente está ali para trocar essa figurinha, né, como jornalistas, enfim. E eu estava ali conversando com um senhor que é de direita, ele é um republicano, e um dia a gente teve essa pauta sobre transativismo, né, sobre crianças fazerem transição de gênero e tudo mais. E foi um dia que todo mundo que estava ali na mesa conversando, a gente concordou. Né, de republicanos a democratas, ou a pessoas sem partidos como eu, aqui nos Estados Unidos, concordamos que é um absurdo. É um tremendo de absurdo, é uma galera que delira. E eles ficaram muito chateados. E aí eles começaram a ligar no meu trabalho pedindo a minha demissão. Não conseguiram. Eu acho que eles ficaram ainda mais chateados por isso. Eu não sei se eles ficaram chateados porque eles descobriram que eu ganho muito bem ou que eu não fui demitida, eu continuo ganhando muito bem. Eu ainda não consegui entender, também não ligo, né? E foi isso. E é assim que eles fazem. Eles querem que nós, mulheres, não tenhamos espaços, que a gente não tenha salário, que a gente não tenha direito, que a gente não tenha voz. É isso que eles querem. Eles querem nos ver mortos no final do dia, né? É verdade. Alguns, inclusive, há vários casos de transativistas que assassinaram mulheres, né? Para quem não sabe, tem vários veículos nacionais independentes feitos por mulheres que noticiam esses crimes, porque as emissoras brasileiras, vocês sabem que são totalmente transaliadas, né? Os jornais, acho que é a exceção do Gazeta do Povo, eu acho que não tem nenhum outro jornal que questione abertamente essas políticas. Então, eles matam mulheres fisicamente e eles estão matando meninas e mulheres legalmente, apagando a gente das leis, né? Tirando os direitos baseados no sexo, transformando em gênero, fazendo com que a gente seja, quem não se lembra, né, gente? O caso da Maya Forster, lá
lá no Reino Unido, mas vários casos. Eu queria até comentar o caso aqui, ô Patrícia, não sei se você sabe, algumas pessoas mais das antigas vão saber, mas talvez quem esteja conhecendo a campanha agora não sabe. Gente, desculpa para quem está fazendo comentário, mas eu não tenho como ler, tá? Desculpa. Mas aí depois vocês mandam um box, ou mandam lá pelo site, que é até melhor para eu ler, e a gente vai batendo essa bolinha, né? Mas eles impediram uma palestra minha na UF, Patrícia, Universidade Federal Fluminense, tá? Acho que em 2018. Eu tenho essa história lá no site. Houve uma Semana da Psicologia, e era um evento em que as pessoas podiam inscrever palestras. Eu escrevi uma palestra que eu apontava, que era uma era sobre a visão do jornalismo, sobre as crianças trans, e a outra era sobre a homofobia, que impulsiona essas políticas de transição de jovens, né? Porque muitos adolescentes que se descobrem que gostam de pessoas do mesmo sexo e são sugados para essa psicodelia por esse lobby T, né? E aí eles pressionaram a UF, as universidades, infelizmente, acho que você sabe, há muito tempo que já não são espaços de livre discussão, né? Muito pelo contrário, são espaços de censura, são espaços em que as mulheres são perseguidas, são espaços em que muitas mulheres têm medo de se posicionar sobre o que está acontecendo com elas, são boicotadas academicamente, são expulsas de grupos de estudos de gênero, né? E aí eles conseguiram que as minhas palestras fossem canceladas, né? Na época, a UF ainda mandou um e-mail, talvez daqui a uns meses, quem sabe, era o famoso na volta a gente compra, nunca me chamaram. Eles também perseguiram e fizeram com que não acontecesse. Na verdade, eles tentaram boicotar a palestra, só que acaba que a palestra, por causa aí explodiu a Covid. Foi em março de 2020, a palestra da doutora Akemi Stiba, que é lá do Rio Grande do Sul, uma psiquiatra. Ela ia fazer uma palestra lá, eles pressionaram, só que no final das contas, pelo que eu lembro, a palestra foi cancelada mais por causa da Covid e nem tanto por não deles, né? Isso aí já não lembro dos detalhes, né? Então é muito interessante, assim, porque é um movimento que fala, pseudo-movimento, né? Que fala muito de diversidade, inclusão, liberdade, o amor venceu, mas está aí perseguindo mulheres, ameaçando, muitos deles nos ameaçam de morte, de agressão, de estupro, de demissão. Patrícia, eu queria fazer mais uma pergunta, que é o seguinte: você acredita, porque assim, você é uma pessoa que a maior parte do que eu li, né, não li, enfim, obviamente tudo que você escreveu, mas por diversas vezes eu vi que a forma como você falava, você usa pronomes femininos para homens e masculinos para mulheres, você escreve expressões como mulheres trans e tal. Então, eu queria saber o seguinte de você: você realmente acredita de coração que a chamada ideologia trans, ou ideologia de gênero, ou transgenerismo, enfim, todas essas políticas de apagamento do sexo, independente de como são chamadas, você acredita que elas sejam compatíveis? Você acha que é possível chegar a uma conciliação entre eles e os direitos das meninas e mulheres, bem como os direitos das crianças e adolescentes de crescer sem nenhum tipo de mutilação nos seus corpos? Me conta. Eu acredito que não. Sim, eu não acredito. Porque no final do dia, para isso acontecer, nós mulheres temos que abrir mão de alguma coisa mais uma vez. Então, assim, é complicado. É bem complicado. Porque para isso acontecer, a gente vai ter que deixar tudo que a gente acredita, tudo que nós lutamos para ter, né, ao longo desses anos. Eu acredito que não. E quando vem para essa questão, assim, de que eu uso termos, né, como mulheres trans e tudo mais, eu tenho um compromisso seríssimo com a minha conta bancária. E eu sei até onde eu consigo bancar os meus advogados. E essa é uma galera que, se você não usa esses termos, e para ser sincera, é uma galera tão medíocre, que eles fazem tanta questão desses termozinhos pequenininhos, que, sinceramente, eu não me sinto tão mal em dar essa esmola para eles. Porque se você não usa isso, eles usam esse tipo de coisa para processar. E, infelizmente, no judiciário, quando eles vêm com esses termos, mas ela me desrespeitou porque ela não me chamou de como eu queria ser chamado. Infelizmente, no judiciário brasileiro, é uma coisa que tem feito diversas mulheres perderem processos.
E é terrível. Então, nesse ponto, eu fiz o meu compromisso com a minha conta bancária, com o meu advogado, que sentou comigo e falou assim, olha, vamos tentar maneirar e ver até onde a gente consegue se expressar, mas sem perder a mão. Então, tá aqui, meus 5 centavos para essa galera, né? Meus 5 centos de dólar para essa galera. Aí, meus 5 centavos. Ai, Patrícia, meus 5 centos de dólar. Fico feliz de ver que você tem essa... reconhece essa impossibilidade de compatibilidade. Eu fico muito triste quando mulheres que às vezes dizem que estão ao nosso lado, também questionam, falam assim, a gente precisa encontrar um caminho do meio, a gente precisa conciliar, a gente precisa dar um jeito, quando, obviamente, e tipo assim, gente, como a gente vai garantir direitos baseados no sexo? Como? Esporte separado por sexo. E, ao mesmo tempo, a gente tirar o sexo do direito e mudar para gênero, para incluir homens. Como o banheiro vai ser separado ao mesmo tempo por sexo e por gênero? Como o esporte vai ser separado por sexo e por gênero? Como é que as cotas para as mulheres na política, como fez, infelizmente, alô TSE, alô galera do eleitoral, né, no Brasil, como? É simplesmente impossível. Como um sistema de saúde vai proteger os corpos das crianças e, ao mesmo tempo, envenenar os corpos dessas crianças com hormônios? Então, assim, não tem como. Eu escrevi até um texto no site, gente. Mais uma vez, se inscrevam no site. Vocês sabem que as redes sociais, elas são extremamente voláteis. Um dia a gente tem... Esse é o nosso terceiro perfil no Instagram, entendeu? Então, um dia a gente tem, outro dia a gente tem. Se inscrevam no site www.nocorpocerto.com. Não precisa pagar nada, não precisa dar informação nenhuma além do e-mail, não quero saber o CPF de ninguém, não quero saber que time torce. Se inscrevam ali no site. Então, assim, eu escrevi ali no site um texto que chama, mais ou menos assim, Djamila Ribeiro e a impossibilidade de compatibilizar realidade e fantasia. Porque lá eu comento um texto que a Djamila Ribeiro escreveu na Folha, em que ela se incomoda, ela expressa seu incômodo mais do que justo de ser chamada de pessoa com vagina, mas ao mesmo tempo ela fala, mas eu sou favorável a direitos trans, porque homens trans são uma categoria política, pessoas trans... Gente, mas olha, veja bem, se mulheres têm vagina e existem homens com vagina, então o único termo que pode abranger mulheres e homens é pessoa. Então não tem como você se incomodar com pessoa com vagina, não, mas eu quero chamada de mulher, porque mulher... Peraí, você não está dizendo que existem homens de vagina? Então, a gente não pode associar a mulher à vagina, porque existe homem de vagina. Eu não sei como, assim, como é que as pessoas podem continuar em 2023 tentando fazer esse exercício, né? De compatibilizar o que não pode ser compatibilizado. Eu quero até fazer esse apelo aqui, porque eu sei que muitas pessoas que estão me vendo admiram determinados militantes acadêmicos e tal. Gente, prestem atenção. Nenhuma mulher adulta, tá? E nenhum homem adulto, em suas plenas faculdades mentais, acredita nessa palhaçada, tá? Só que boa parte das pessoas que vocês seguem, que vocês apoiam, ganham dinheiro mentindo. Essas pessoas, não estou falando aqui nomes e tal, estou falando grupos em geral, falando aqui de pessoas em geral. Essas pessoas, elas não vão deixar de ganhar o seu financiamentozinho da Open Society, ou sei lá, da Ford, ou de... Elas não vão deixar de ganhar o seu financiamento do lobby LGBT, entendeu? Para falar a verdade, entendeu? Então vocês precisam ter consciência disso, porque eu vejo, Patrícia, eu vejo que algumas mulheres, assim, inteligentes, elas são um pouco ingênuas em saber, em ver que a militância, além de idealismo, de uma luta por justiça, ela também é business. As pessoas ganham dinheiro
como sendo militantes, né? Então, essas pessoas, elas vão mentir, vão mentir, vão mentir e vão fingir, homem engravida, entendeu? Sim, homens têm vagina, homens têm útero. Essas pessoas vão continuar mentindo. Profissionais são médicos, assim. Então, eu fico vendo, Patrícia, tem gente que chega assim, mas, Eugênia, você acha que tantos médicos mentiriam sobre isso? Eu fico pensando assim, galera, É complicado. eu nem É acho complicado. complicado, Patrícia. A verdade é a seguinte, se a cirurgiã ou cirurgião finge que uma mulher é um homem, eles ganham 10 mil reais a cada cirurgia de Sim. mastectomia. Eles ganham 10 mil reais para tirar os peitos. E é uma cirurgia, acredito que com certeza, enfim, não sei, não sou médica, mas eu duvido que eles façam uma só num dia, né? Me parece que eles conseguiriam fazer mais de uma num dia. Ou seja, enfim, se a pessoa fizesse só uma por dia, e se ela trabalhar só 22 dias do mês, entendeu? Multiplique 10 mil reais por 22 dias. É o que uma cirurgiã ganha fazendo uma cirurgia. Vocês acham que as médicas e os médicos vão dizer em bloco, galera, homens não são mulheres, mulheres não são homens. É claro que eles vão explorar o mais que eles puderem. Cada gota de dinheiro, entendeu? Eles vão explorar essas jovens. Quem são as principais? Você vê, aí eu fico pensando, Patrícia, quantas mulheres heterossexuais você conhece de 40, 50 anos estão indo tirar os peitos porque se acham, você conhece, você tem amigas heterossexuais que tiraram os peitos? Então, gente, esses médicos Não. estão aí explorando lésbicas, em geral são jovens, são mulheres lésbicas, são mulheres com questões graves de saúde mental, muitas delas foram vítimas de abusos, entendeu? E de várias violências. Eles estão aí sugando cada gota dessa galera, entendeu? Então as pessoas, Eugênio, mas por que médico? Gente, vocês já ouviram falar em dinheiro? Vocês vivem no mesmo mundo que eu? As pessoas matam as outras por dinheiro. As pessoas matam os pais por dinheiro, entendeu? E as pessoas ficam aí ingenuamente acreditando que todo mundo acredita nisso, sabe, Patrícia? Agora, Patrícia, eu tô aqui tentando falar rápido, porque eu sei que 8 horas você tem que saltar fora. Não, não Mas, se preocupa. Eu posso ficar até 8h15, então, 8h20. quem sabe no Instagram não dá pra gente mais. Patrícia, minha pergunta é o seguinte, como que você acha que a gente vai sair dessa, assim? Como que você acha que essa história vai acabar e como é que a gente vai voltar à sanidade? Eu acho, Eugênia, assim, eu sou uma pessoa muito pessimista com o mundo, né? Já devem ter notado. Eu não acho que essa história vai acabar. Eu acho primeiro, é um mundo que envolve muito dinheiro. Como muita gente aqui que me segue sabe, meu trabalho principal é como lobista. E o pessoal aí do antro, né, jura que ninguém sabe, né, das farmacêuticas que estão sempre pagando muito dinheiro para fazer isso tudo acontecer. Eles fingem que é um delírio das mulheres, né, um delírio das feministas. É um delírio que eu vivencio e vejo todos os dias no Congresso. Então, é complicado. Eu acho que isso nunca vai acabar justamente porque é um mercado. Você está movimentando muito dinheiro. E tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. Não é só os médicos, não é só os cirurgiões. São lobistas, são empresas farmacêuticas bilionárias que todos os dias estão investindo nesse tipo de coisa. Agora a gente vê um movimento muito forte para crianças trans, porque criança perdeu até o direito de ser criança, né? É uma coisa absurda. E aí a gente pensa, de onde isso surgiu? Surgiu do lobby, de uma farmacêutica, que pensou assim, vamos fazer as crianças acreditarem que são trans. E aí você começa a ver um movimento dentro das escolas, aqui nos Estados Unidos está sendo uma coisa assim, grande e absurda, de professores que veem uma criança, uma menina que não é apegada à feminilidade, já fala, você é um homem, vou te levar, vou te encaminhar para um médico, para uma psicóloga, para você entender que você é um homem. E é apenas uma criança. A gente está falando de crianças. Então, assim, não acho que isso vai mudar. Principalmente porque do outro lado da história nós temos diversas mulheres que compactuam com isso. E aí, como é que você faz? Se as próprias mulheres ainda não acordaram para a realidade
Você ainda tem mães acreditando que crianças são trans, que criança um dia acorda e fala, hoje eu sou trans. É difícil. Então, assim, eu não acho que vai mudar. Eu acho que para mudar, a gente tem que se unir mais. As mulheres têm que acordar, tem que começar a ver o que está acontecendo, para realmente a gente poder começar a fazer alguma coisa. Porque até lá, os homens estão dominando essa área, estão ganhando muito dinheiro, e isso não vai mudar. Pois é, Patrícia, eu assim, bom, eu sou uma pessoa bastante otimista, sabe? Eu sou, sim, sempre fui, sou bastante otimista, sou é, e também porque, mas eu sou otimista porque eu vejo que as vitórias têm acontecido, né? A gente tem conseguido muitas coisas também. É importante a gente frisar isso aí também, né, galera? Quem segue o site sabe que eu estou sempre divulgando notícias boas. Então, por exemplo, o texto que eu publiquei essa semana, galera, que foi, eu publiquei ontem, foi enviado hoje cedinho para quem se inscreveu no site. Né? Eu comento o seguinte, que tem um estado aí nos Estados Unidos, é que muitas notícias boas não circulam, né? Então não chegam até o Brasil e nem mesmo entre americanos, né? Então muita coisa não circula. Mas tem um estado, gente, que ele ganhou o direito, né? A justiça reconheceu o direito de definir meninas e mulheres como pessoas do sexo feminino, né? Para os fins de esporte. Mas é uma vitória, gente. Assim, começa assim, né? Tem um outro estado, isso vai sair no próximo informativo de março, né? Se não me engano, é o Kansas, mas vai sair certinho no informativo, galera, que definiu mulheres e meninas como pessoas do sexo feminino, né? Vocês sabem que a Maya Foster ganhou o processo que ela moveu contra a empresa dela, né? Que a demitiu por acusações de transfobia, né? Sempre entre aspas. Então, assim, a primeira-ministra da Escócia, né? Ela caiu e renunciou, né? Mas um dos motivos, assim, isso eu coloquei no texto dessa semana, que os próprios, quem está falando não sou eu, a própria revista que comentou sobre isso, né? Que um dos motivos foi a revolta, porque ela vendeu as escocesas legal, assim, tipo, ela apoiou a lei de identidade de gênero deles, entendeu? E nem tentou, assim, se opor, assim, sabe? Mas que ela fez no último, aos 45 do segundo tempo, parece que ela, acho que falou alguma coisa em público, meio assim, em cima do mundo, mas enfim, o fato é que ela não fez o que ela deveria fazer, que é proteger a metade da população do sexo feminino, e ela caiu, né? Então, assim, essas pequenas vitórias, essa semana, um texto anterior a esse, publiquei de um juiz que impediu a transição de uma criança. Então, as vitórias estão acontecendo, Paty. Então, mas ao mesmo tempo, Paulinho, não quero acabar com a sua felicidade. Mas ao mesmo tempo, aqui nos Estados Unidos, acho que foi essa semana. Não, na semana passada, foi na quinta-feira. Desculpa, Eugênia. É que eu fico, sei lá. Uma mulher trans, né? Ganhou o direito de participar da categoria feminina de levantamento de peso. E eu fico assim, cara, assim, meu advogado aqui falando, não fala isso. Que eu fico assim, você vai ter uma pessoa com a estrutura biológica masculina competindo com uma mulher. Tem como isso ser normal? Não tem. Eu fico pensando, gente, o juiz que torna uma coisa desse nível procedente, o que você vai fazer? Sabe? E aí você vai analisar o júri lotado de mulher. Sabe? E eu fico assim, cara, é foda, sabe? É umas coisas assim que não tem como, Eugênia, você comparar, né, a força de uma pessoa que nasceu homem, né, com uma mulher. É muito complicado. Pois é. Então, assim, eu quero ser otimista, mas ao mesmo tempo eu fico. Não dá. Pois é, mas em compensação, você vê, aquela Federação Internacional de Natação, lembra? Proibiu homens competir no esporte feminino, né, na natação. Sabe o que eu sinto? Eu sinto que é uma vitória e 2 passos para trás de derrota. É sempre assim. A gente dá um passo na vitória
dois para derrota. Mas acho que as coisas são. Eu acho que o Lia Thomas, né? O William Thomas, né? Que se diz Lia, mas é o William. Ele acabou sendo um peak trance para muita gente, né? Gente, para quem não sabe, peak trance, P-E-A-K-T-R-A-N-S. Peak trance é aquele momento que você sai do transe, do transe, aquele momento em que você se dá conta de que essa é uma ideologia, sim, é uma ideologia de gênero. Muita gente não gosta de expressão ideologia de gênero. Eu tenho minhas questões com a expressão, mas não é errada, né? Porque é uma ideologia, né? Gênero é ideológico, não é biológico, né? Mas, enfim, ele acabou sendo um peak trance para muita gente, né? Porque as pessoas vendo aquele homem, aquele torso retangular, triangular típico dos nadadores, entendeu? Aquele cara, tipo, pô, e a gente viu olhar aquele, caraca, pô, pera lá, né? Então foi um peak trance. É complicado, cara. É por isso que eu fico meio assim. A gente teve aqui no Brasil essa semana mesmo, né? Eu esqueci o nome da empresa, mas eles foram fazer um evento para premiar mulheres, não sei o quê, chamaram um homem. Ai, Você gente. deve ter acompanhado isso. Cara, não sei. E eu fico assim, cara. Pois é, agora aqui, eu vou fazer aqui um apelo para as mulheres e homens que estão seguindo esse Instagram. Galera, olha só, tem muita coisa que é difícil da gente mudar. Mas tem coisas que são fáceis da gente mudar, né? Que dependem da gente. Então, por exemplo, olha só, uma empresa que faz esse tipo de coisa, um prêmio para, vamos supor, mulheres cantoras, né? Aí a empresa premia um homem. Pensa bem, assim, essa empresa, nem sei qual é, Patrícia, não sei se é o caso que me passaram, mas não tenho certeza, mas enfim. Essa empresa... É o caso do Guilherme lá, que ele nem é trans, ele é ele é um personagem. Guilherme não sei o que lá. Agora ele interpreta a Rita Von sei lá o quê. É uns nomes também. Eu chamo ele de Rito. Gente, aquele Guilherme que é Rita Von Hunt. Gente, isso é tão ridículo, cara. Ele tem um vídeo no YouTube defendendo o fim dos banheiros separados por sexo, né? Eu fico pensando, e tem um monte de mulher que é fã desse cara. Eu falo assim, mulherada, o que vocês têm na cabeça? Vocês seguem. Esse é o tipo de coisa, você vê. Uma coisa simples que você pode fazer, pare de seguir esses caras. Pare de seguir essas mulheres. Uma vez por mês, se você for muito fã do cara, uma vez por mês você entra no perfil da pessoa, para de seguir. Não compra nada desses caras. Não compra nada dessas mulheres, entendeu? Homens e mulheres que estão defendendo o fim dos espaços separados por sexo, ou criança trans, ou homem no esporte feminino. Cara, tem coisas simples que você pode fazer, entendeu? Aquela empresa tal, vende... Cara, aquela empresa é uma empresa que você não pode viver sem. Por exemplo, operadora de celular. A gente não tem como viver sem operadora de celular, infelizmente, né? Agora, uma empresa que fabrica um chocolate, né? Que é a notícia que vai sair esses dias, agora no informativo de março. Você pode não ter um monte de outras empresas que fabricam chocolate, entendeu? Uma empresa de hambúrguer que bota criança para falar em lobby LGBTQIA+. Você pode deixar de comer naquela hamburgueria lá. Tem um monte de lugar que fabrica hambúrguer. Você também ainda pode fazer também em casa, entendeu? Então, assim, tem muita coisa. Mas sabe o que eu acho, Eugênia? Desculpa te cortar. Nessa questão, existe a questão do dinheiro, né? Eu gosto sempre de usar a Laura Sabino como exemplo. E quando eu falo o nome de alguém, meu advogado começa a mandar mensagem aqui. Mas vou falar da Laura Sabino. Laura Sabino é uma pessoa que todo mundo segue. Vamos colocar assim, todo mundo da esquerda aí segue a Laura. A Laura, que é uma mulher, né? Que se diz de esquerda, que se diz feminista. Ela é aí desse grupinho aí do Guilherme, enfim. Ela tinha um pouco de contato comigo, inclusive ela me procurava para perguntar algumas coisas do PT, do partido. E assim, uma conversa sempre muito agradável, sempre muito respeitosa. Do dia que Laura descobriu que eu sou uma feminista, né, alinhada ao feminismo raiz, ela começou a me atacar de formas que se você vê os ataques, você acha que eu estou sendo atacada por alguém da turma do Bolsonaro. E aí eu fui lá, né, como a boa pessoa que eu sou, e abri um processo contra a Laura Sabino.
O processo contra a Laura Sabino, você vê o processo inteiro, que ela não tem absolutamente uma prova contra mim. Ela fala que o meu marido não existe, eu anexei minha certidão de casamento. Ela fala que eu não moro na minha casa que eu moro, o processo é público, qualquer pessoa pode consultar, inclusive de todos os documentos. Ela fala que eu não moro na casa que eu moro, eu fui lá, anexei a compra da minha casa. Cada coisa eu fui rebatendo. Chegou num ponto que a única coisa que ela não conseguia mais, de jeito nenhum, se defender é porque ela me chamou de transfóbica. E esse é o meu processo, esse é o ponto do meu processo contra ela. Por que eu sou transfóbica? E aí eu rebati, né? O meu jurídico rebateu e falou, olha, ela só falou que mulheres nascem mulheres e pá, 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 pá. Quando foi na defesa da Laura, não tem defesa. Não tem. E aí você começa a ver que o posicionamento da Laura, e muitas vezes esse posicionamento contra nós, feministas raiz, é por uma questão de dinheiro. Porque se ela falar, ou se ela seguir, seguiu a Patrícia Lely, já não é porque ela me seguia. A gente seguia uma a outra. Se ela me segue, ela perde o quê? Ela perde dinheiro. Então, no final do dia, a gente volta naquilo que a gente fala. Isso é muito complicado, porque a maioria das pessoas que estão aqui na rede social, elas estão por dinheiro. É muito difícil você encontrar alguém que não está aqui por dinheiro. Porque eu posso falar o que eu acredito, porque eu não ganho gente, eu não ganho um centavo de dólar aqui nas minhas redes sociais. Eu pago, inclusive, meu advogado com dinheiro do meu salário. Então, assim, é complicado. Porque às vezes eu acho que, sinceramente, se você sentar com essas pessoas, elas nem Não acreditam no que elas acreditam, estão falando. Patrícia! Não acreditam. Aqui, eu vou falar aqui uma fala para vocês. Mulheres, prestem atenção. E homens também, porque isso vale para todo mundo. Gente, como eu questiono essa psicodelia de gênero há muitos anos, acabei virando uma confidente de muita gente. Então, muitas pessoas vêm me falar no privado, pessoas que me conhecem, pessoas que não me conhecem, vêm me falar no privado coisas que elas não têm coragem de dizer publicamente, entendeu? Gente, preste atenção, ninguém acredita nisso. Ninguém acredita, as pessoas não acreditam. Gente normal, estou falando assim, de pessoas adultas e plenas faculdades mentais e tal, elas não acreditam de verdade nisso, entendeu? Elas mentem. Mentem para ganhar dinheiro. E às vezes não é para ganhar dinheiro no sentido ganância. Às vezes é para proteger o seu próprio emprego. Eu conheço, Patrícia, na verdade, essa semana mesmo, uma amiga minha veio me falar, Eugênio, eu tenho muitos perfis que eu gostaria de seguir, mas eu não sigo, porque a empresa em que eu trabalho, como muitas empresas, enfim, talvez a maioria, pelo menos as empresas grandes, né, são transaliadas, né, porque, como você falou, é business, não é um movimento social, não é uma militância, não é uma causa, é puro business, né, ela fala, não posso seguir porque eu tenho medo de não sei o que lá. Então, essas pessoas vêm me falar no privado. Então, assim, para você, mulher ou homem, que segue uma pessoa que vocês admiram, que fica defendendo que trans existem, que as pessoas são trans, que as crianças são trans, enfim, basicamente que seres humanos poderiam mudar de sexo, ou de gênero, ou de whatever, essas pessoas estão mentindo para você. Elas estão todas mentindo para você. Esses dias, Eugênia, tem esse caso maravilhoso. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma mãe, que ela se diz uma mãe de uma criança trans. Eu fiquei tão horrorizada, porque a criança dessa mãe, ela é uma criança de 4 anos. 4 anos, cara. Eu fiquei tão horrorizada, e aí eu fui perguntando, mas você tem certeza disso? Ai, mas é porque ela gosta de se vestir como menino, ela gosta de brincar de carrinho, então ela viu ele. Cara, eu fico olhando assim, e eu fico pensando, eu fico naquela coisa assim, a gente denuncia uma mãe dessa, ou a gente deixa a criança vulnerável a esse tipo de coisa? Aí você vai perguntando assim, né? Eu fui perguntando, mas onde você tirou suas referências e não sei o quê? Tudo de uma galera que vive de blogueiragem, que tira dados assim do nada, sabe? Uns dados que você olha e você fala assim, gente, o IBGE deve chorar quando vai sair. Pois é um negócio complicado. Triste, assim, não adianta nem denunciar, porque a justiça está do lado da mutilação de crianças, né?
Então, assim, é muito mais jogo você mandar o nosso site Dando Corpo Certo, mandar o nosso canal do YouTube, né? Porque às vezes tem gente que não gosta de ler, então você fala, lê esse texto, a pessoa não vai ler. Mas um vídeo no YouTube a pessoa ainda vê, né? Tem uma galera que não aguenta nem mais ver vídeo no YouTube, só TikTok. Deixa eu ver essa coisa, o TikTok. Tem isso, né? Talvez a gente deve estar errando na comunicação. A gente deveria estar fazendo vídeo Pois é, no TikTok. menina. Eu fiz um perfil Dando Corpo Certo no TikTok, mas eu vou te dizer, eu fiquei tão horrorizada com o que eu vi. Amigo, o TikTok, ele é demais pra mim, assim. Eu queria muito poder, mas o TikTok... Olha, se você acha o Instagram podre, menina, o TikTok, ele é o esgoto do esgoto. Ele é uma coisa gravíssima, gente. Eu tô muito velha pro TikTok. Nossa, eu também. Tô muito velha. Sabe, assim, uma coisa muito horrorosa. Enfim, Patrícia, é muito grave o que está acontecendo, porque tem um texto que eu comecei a escrever, ainda não terminei, é um texto sobre sacrifícios de crianças, né? Então, eu falo sobre como o sacrifício de crianças aconteceu ao longo de milhares de anos, né? Você sabe, mas você foi evangélica, né? Imagino que você deva lembrar muito bem dessas passagens da Bíblia, né? Que falam como existiam povos que colocavam as crianças no fogo, enfim, para um Deus, assim, no qual elas acreditavam. Então, é um texto que eu começo falando desses sacrifícios mais antigos, né? Comento outros tipos de sacrifícios de crianças que aconteceram ao longo da história, até chegar, tipo, coisa de há pouco mais de 100 anos, né? Nos meninos que eram castrados, né? Na Itália, né? Que eram os castrati, né? Para quem não sabe, gente, para que meninos pudessem continuar com aquela vozinha fina, né, e angelical, os italianos, né, castravam os meninos, né, para que eles não desenvolvessem a voz masculina, né, vem com o tempo. E assim, gente, isso durou, tipo assim, em 1900 e começo de 1900 e pouquinho, de 1910, 1915, se não me engano, morreu, tipo, parece, o último castrato da Itália. Então, assim, a gente está falando de 100 anos em termos de história, praticamente ontem. A gente castrava meninos, a humanidade, pais, mães, médicos, enfim, da época, pais, enfim, todas essas pessoas estavam envolvidas na castração de meninos na Itália. Mas, enfim, gente, eu dei essa volta toda para falar. Agora, foi ótimo você ter trazido esse tema de uma mãe de criança trans, para falar o seguinte, que a gente está vivendo hoje é uma nova era de sacrifícios de crianças, né? A gente está sacrificando crianças no altar da identidade de gênero. Então, assim, a ideia desse texto, Paty, a gente está chegando já às 9, é dizer o seguinte, galera, se a gente pudesse voltar àquela época, sei lá, 4, 5 mil anos atrás, e conversar com aqueles pais que colocavam os próprios filhos no fogo, e dizer por que eles estavam fazendo isso, como é que eles estavam botando um bebê no fogo. Eles iam falar, eles iam jurar para você que eles estavam fazendo certo, né? E eles acreditavam naquilo, eles acreditavam que se você colocasse a criança ali, o Deus dele, eu esqueci lá o nome do Deus dela, Moloque, eu acho, eu ia ficar feliz, o povo dele ia ter fartura, né? Então o gado não ia morrer, enfim, que não ia ter problemas de inundação. Então, assim, eles acreditavam naquilo, né? Então, assim, quando eu vejo, assim, as pessoas falando que tem filho trans e levando para o ambulatório de gênero, para esse corpo levar hormônio e alguns anos depois decepar o pênis, ou os seios, ou o útero, assim, eu fico pensando, assim, que eu queria que as pessoas tivessem consciência que é assim que nós seremos vistos no futuro, entendeu? As pessoas que a essa altura do campeonato estão apoiando essa ideologia, esse discurso trans, que é fundamentalmente uma mentira, porque seres humanos não mudam de sexo, vocês vão ser vistos assim, como aquelas pessoas, entendeu? Exatamente assim, como pessoas cruéis, como pessoas bárbaras, como pessoas más, na melhor das hipóteses, como pessoas muito estúpidas, para acreditar que estavam fazendo algo certo, tá? Então, pensem muito no legado que você vai deixar
para o futuro, porque o futuro é logo ali, entendeu? Esse castelo de cartas, ele já está caindo. Então, você vai viver para as pessoas lembrarem que você fez a mais agora, que tudo é escrito, tudo tem print, tudo tem link, as pessoas vão lembrar, né? E enfim, gente, queria primeiro pedir para a Patrícia encerrar, por favor, e mais uma vez agradecer a ela por ter vindo, e depois eu vou ter uma última frasezinha para vocês. Muito obrigada por terem vindo, muito obrigada por terem vindo mesmo. Se inscrevam no site e vai ter live. A gente agora não existe, mas brevemente. A gente tem que Vai fazer ter uma outra outra live. A gente tem que fazer outra live. Sobre esporte, sobre homens no esporte feminino. Sim. É isso, Paty, com você. Tem muita coisa que a gente pode vir aqui e conversar. Gente, olha, obrigada. Queria poder ficar mais tempo aqui conversando com vocês, porque eu acho que a gente tem que, inclusive, falar mais sobre isso. Eu estava conversando com a Isa, para quem não sabe, a Isa Cepa é minha amigona, me ajuda em diversas coisas, e a gente estava até tentando traçar uma estratégia de comunicação para falar mais sobre esses assuntos aqui nas redes sociais. A gente vai começar com isso em breve. Então, acho que a gente deveria se juntar, né, Eugênia? E fazer isso assim com mais tempo, com mais profissionalismo, para poder chegar em mais pessoas. Eu acho que a gente tem que realmente trabalhar mais na base disso daí. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada por todo mundo, Eugênia. Obrigada pelo convite. Eu te adoro. Você sabe que eu te adoro. Te acho maravilhosa. Muito obrigada. Somos todas. Pessoal, mais uma vez, obrigada a vocês. Obrigada, Patrícia. Para finalizar, pensem nisso. Qual o legado que você está deixando para o futuro, tá? Como é que vai ficar seu nome? Como é que vai ficar a sua imagem? E, principalmente, como é que vai ficar a sua consciência, né? Porque mesmo que você não seja uma pessoa conhecida, as pessoas próximas vão lembrar de que lado você ficou, se do da realidade da ficção, né? Então, tudo que a gente faz vai ser cobrado depois, né? De pessoas próximas, de pessoas não tão próximas e da história. A história trata de colocar todo mundo no seu devido lugar, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau. Tchau, Paty. Um beijo, gente. Obrigada. Um beijo, Eugênia. Outro. Obrigada.